Situação de preparação combatente, que tinha como figura central o próprio Bin Laden, e você tinha o braço terrorista, que desde 2001 já é comandado pelo egípcio. Ou seja, ele já é o sucessor natural, na verdade, porque ele já opera, ele já lidera essa organização a partir de 2001. Então não é porque o Bin Laden morreu que ele assume, não, ele já fazia esse papel desde o 11 de setembro. Uma visão equivocada, então? Ele é uma visão... porque, como eu falei, a gente sempre tratou a Al-Qaeda como um grupo terrorista, até reforçado pela própria mensagem americana. Ela tem um braço combatente, ela tinha, e um braço terrorista. Esse braço terrorista já era do Zawahiri, né, há muito tempo. Então ele já comandava isso desde 2001. Como você mesmo falou no primeiro bloco, as fotos não foram divulgadas da morte do Osama Bin Laden devido a serem muito fortes, serem imagens que realmente iam impactar a sociedade. E também... me desculpe, mas que também não ia esclarecer nada. Não ia agregar. Um tiro de uma arma de assalto, por exemplo, ela, dependendo de onde ele pegar, impossibilita até o reconhecimento do indivíduo. Muitos viram isso como um troféu, né? A foto dele, com ele morto lá, até estilhaçado, seria um troféu para a sociedade americana. Mas até em relação a isso... Foi ventilado também que ele foi morto, ele estava desarmado. E isso gerou meio que um clima assim, de crítica à comunidade internacional a esse fato nos Estados Unidos. O que você pensa a respeito disso? Você tem, na verdade, quando você começa agora a passar esse momento que todo mundo, né, quer discutir, começa a avaliar a operação, a gente tem uma série de críticas, não só à força que entrou, e a força ela é organizada para matar. Ela não é uma força que foi lá para fazer uma captura. Ela estava preparada para o combate. Se ele estava armado ou não, a ordem já tinha sido dada antecipadamente. Ou seja, é para ser executado. O mais crítico, eu acho que nem é esse ponto. O mais crítico é o presidente americano, no pronunciamento que ele faz, dizer que aquilo é justiça, que a justiça foi feita. Se você seguir a lógica até apregoada pelos próprios Estados Unidos, justiça seria capturar um indivíduo, levá-lo para uma prisão, julgado, interrogar, julgar, mesmo que fosse um julgamento fantasioso, como aconteceu com Saddam Hussein. Então, nesse momento em que as coisas estavam muito inflamadas, se confundia um pouco justiça, as pessoas questionam, olha, se ele deu uma ordem de fazer uma operação dessa natureza, desse porte, inclusive uma de combate, ele usa um tipo de armamento. Se fosse uma de captura, seriam outros tipos de equipamento. Então, essa ordem já estava pré-estabelecida. E isso até em cima dessa questão mesmo, a gente pode perceber pelo pronunciamento do Barack Obama, quando da morte do Osama Bin Laden, que ele agiu mesmo como um ar assim, de recuperação de autoestima, a autoestima yankee, né? Os Estados Unidos como imperialistas que são, aquele sentimento mesmo de se afirmar, de poder. A morte do Osama recuperou essa autoestima perdida dos americanos? Quando a gente vai falar da população americana, até avaliando um pouco como é que ela reagiu, o pessoal centra muito as críticas nos Estados Unidos. A gente tem que tomar um certo cuidado. Uma população, ela reage da forma que ela quiser. Condenar que os americanos saíram às ruas e foram comemorar na frente da Casa Branca com bandeira, isso já é uma característica inerente dos americanos, esse patriotismo deles, às vezes até festeiro. A gente precisa lembrar que quando aconteceu o 11 de setembro, em diversos países do mundo, pessoas saíram comemorando o ataque terrorista. Então a população, ela dá na medida em que ela recebeu a imagem. Esse tipo de questionamento a gente não deve fazer. O que a gente, das relações internacionais, costuma criticar é o posicionamento que os governantes, os países, as organizações internacionais têm em relação ao evento. É até irônico, né? Muito se questionou sobre o fato de Obama ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, de uma forma muito prematura. Realmente. Porque ele ainda não tinha grandes feitos no governo, ele tinha grandes feitos pela trajetória dele anterior. Mas isso foi prematuro. E agora a gente tem uma pessoa que recebeu o Prêmio Nobel, que ordenou a morte de um indivíduo, não levou à justiça e, portanto, a crítica cabe a todo mundo aí. Isso, de alguma forma, representa uma boa vontade que a comunidade internacional tem com o Obama? Na verdade, é uma expectativa que era não só americana, como era uma expectativa do resto do mundo. O discurso dele, a trajetória dele indicavam que ele ia adotar uma postura um pouco mais distante da postura tradicional americana em termos de política externa. Foi dado um voto de confiança para ele
E a consequência disso foi que agora a gente tem uma pessoa que é o prêmio Nobel que cometeu um ato dessa natureza, ou que ordenou, né, não cometeu. Como você mesmo falou, a Al-Qaeda, então, é uma rede que é constituída em várias partes do mundo. Isso. A gente pode observar essa crise que vem ocorrendo no mundo árabe, nos países também do Oriente Médio. De alguma forma, a morte do Osama reflete nessa situação? A gente tem já... O terrorismo ele sempre esteve ligado a algumas figuras, a alguns estados, ou pelo menos era indicado que ele tinha um tipo de relacionamento mais privilegiado. Você tem um relatório que saiu hoje, discutindo inclusive o fato de o Irã poder estar ajudando a organização Al-Qaeda dentro do Oriente Médio. Você tinha, naquele momento de resistência iraquiana à ocupação americana, algumas células atuando lá, né, e sendo favorecidas até por aquele momento confuso que o Iraque vivia. Você tem acusações da Líbia, de Gaddafi, que durante anos 80, né, foi um palco de treinamento ao terrorismo internacional. Então, é como a gente sempre fala, você tem determinadas regiões que são regiões em que esses grupos eles podem atuar de uma forma muito tranquila. Não tem uma certa preocupação com o terrorismo e, de repente, de lá saem os grupos e saem as operações. É, inclusive, questionada a Tríplice Fronteira, né? Aqui, que tem grupos da Al-Qaeda que estão aqui sendo financiadas, treinadas e mandando conexões ou fazendo as conexões do grupo. Então, o mundo é muito grande e a gente não consegue, eventualmente, mapear onde estão todas essas células terroristas. Você acha que esse fato pode gerar uma valorização da moeda norte-americana? A gente precisa entender que a Bolsa de Valores ela sempre vai oscilar favoravelmente a ela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente tem algum evento que ele chama a atenção no momento, a Bolsa opera ou em alta ou em queda e depois ela segue um curso normal. O próprio anúncio da morte de Bin Laden fez com que a Bolsa se valorizasse no primeiro momento. Logo depois ela já voltou a um patamar normal. Então os efeitos econômicos de determinadas ações políticas, eles são só pontinhos na curva, né? Então ele vai lá, altera um pouquinho e depois a economia volta a operar nas suas bases tradicionais. A gente pode perceber também uma crítica muito grande ao Paquistão, mas afinal de contas foram 5 anos que eles falam que o Osama Bin Laden viveu lá no país. Países da Europa, os próprios Estados Unidos também criticaram, falaram que de certa forma não teria como um homem da grandiosidade do Osama Bin Laden viver lá e não haver nenhuma notificação, nenhuma condição para isso. Você acha que o Paquistão sofrerá algum ataque, alguma sanção devido a isso? Não, na verdade, quando a gente olha as relações entre Estados Unidos e Paquistão, desde o início, né, da guerra contra o Talibã, a entrada lá para acabar com os centros de treinamento da Al-Qaeda, a relação sempre foi muito difícil. Isso porque os Estados Unidos, né, são a potência mundial, são um Estado laico, ou seja, não religioso, de uma orientação religiosa inclusive diferente do próprio Afeganistão e do Paquistão, então eles sempre tiveram uma relação muito estranha. Os Estados Unidos pressionavam o Paquistão para atuar de forma a combater tanto os talibãs e depois, no segundo momento, a rede Al-Qaeda. E o Talibã muitas vezes falava, não, a gente não tem terrorista, e de repente eles entregavam alguns. Então os Estados Unidos tinham uma desconfiança gigantesca em relação ao Paquistão. É até por isso que essa operação é uma operação desconhecida pelas forças paquistanesas até o momento que ela aconteceu. Por outro lado, o próprio Paquistão, você tem uma população que, querendo ou não, apoia a causa islâmica, querendo ou não, alguns setores dela têm relações com o próprio Talibã, então ela vê com muita desconfiança os Estados Unidos. Então é o tipo de aliança que você faz por comodidade, conveniência. Você precisa fazer, mas que nenhum dos dois lados nunca confiou um no outro e isso nunca aconteceu. Todo imperialismo precisa então de um inimigo público, um inimigo número 1. Com a morte de Osama Bin Laden, qual passa a ser ou quem passa a ser o principal inimigo dos Estados Unidos? Na verdade, isso não é uma característica do imperialismo. Muitas vezes os estados, desde seu nascedor, estados, nações como o nosso, né, como os Estados Unidos, eles sempre têm, dentro de um sistema regional, eles têm aqueles países que têm mais afinidade, eles têm aqueles países que representam uma ameaça. Então isso não é uma novidade.
Isso não é uma característica do imperialismo. Agora, os Estados Unidos eles tiveram na Segunda Guerra Mundial os nazistas como inimigos, depois a União Soviética, no período da Guerra Fria, depois acharam no Saddam, tinham Bin Laden na reserva, agora tem o Gaddafi. Então esse é um movimento que provavelmente vai ter da ocasião. Uns prováveis são alguns que já são até tradicionais. O Irã, né, que desafia os Estados Unidos abertamente, tem a questão nuclear muito importante. A própria Coreia do Norte, que vocês viram, está bem quietinha nesse momento. Demais, né? Está quieta até demais, isso é preocupante. Então a gente ainda tem algumas bolas da vez para cumprir esse posto, ou para preencher esse posto de inimigo dos Estados Unidos, inimigo do mundo ocidental. Então, Rafael, a gente agradece a você então por ter aceito o nosso convite. A Expressão de hoje fica por aqui. Para fazer críticas ou sugerir temas, é só ligar no 3207-2919 ou pelo e-mail expressão@unibh.br. Até o próximo programa.